Olá, o nosso programa de hoje está super especial. Sabe por quê? Porque para começar, a última receita das 4 que a Elis Regina fez, faça e venda para você ter um dinheirinho extra no Natal. Nós já vamos começar com essa receita da Elis Regina. Mas os 2 últimos blocos, nós vamos falar de saúde física, mental também. Como uma médica, doutora Didia Arcuri, vê os seus pacientes como um todo, corpo e alma. E é isso que faz com que a gente consiga superar várias doenças. E uma das piores doenças que existem é a depressão. Então, quando você medita, não vou contar não vou contar. É melhor você assistir, tá? Depois da Elis Regina, 2 blocos com a doutora Didia Arcuri. Não perca, não sai daí. Olá! E assim chegamos ao final da série Biscoitos e hoje nós vamos ter a última receita da série, que é o biscoito de leite condensado com maisena. É uma receita muito simples e muito fácil, com pouquíssimos ingredientes. Vamos lá? Bom, inicialmente vamos começar com uma gema, 80 gramas de margarina ou manteiga. Pode ser com sal ou sem sal, isso não vai interferir na receita não, tá? 80 gramas. Meia lata de leite condensado. Essa é uma receita pequena, mas você pode dobrar, só aumentar os ingredientes no dobro. Uma colherinha de café de fermento em pó, fermento royal. Vamos dar uma ligeira misturada para incorporar os ingredientes. É só isso mesmo, só esses ingredientes, tá? Não precisa bater, é só misturar. E maisena até dar o ponto. Aproximadamente 500 gramas. Vamos colocar aos poucos. Maisena faz uma sujeira, né? Então é bom ir colocando aos poucos, até dar o ponto de amassar. Eu disse aproximadamente 500 gramas, porque depende muito do tamanho do ovo. Se o tempo estiver muito quente, a manteiga pede mais farinha, né? Então, vamos lá. Então, é aproximadamente meio quilo de maisena. Mais um pouco. Esse é o ponto da nossa massa. Eu faço pequenas bolinhas, não muito grande porque elas crescem, tá? A forma não precisa ser untada, mas se você for untar, passa uma fina camada de manteiga e retira o excesso. Não precisa, ele assa super rápido também. Então, fazemos pequenas bolinhas, olha, com intervalo de uma entre a outra, porque ela vai crescer, tá? E vai quase que dobrar de tamanho. E eu já volto com eles assadinho para te mostrar a gostosura que é esse biscoito. Bem, chegamos ao final da nossa série Faça e Venda, ou Faça Você Mesmo, ou Faça e Aumente Seus Rendimentos. Gente, olha a beleza disso. Não só belo, como gostoso. Esse foi o nosso biscoitinho de leite condensado com maisena. Veja, que maravilha. Olha que coisa mais fofa, gente. O Natal tá chegando. Eu tenho certeza que qualquer amigo ia adorar receber uma lembrancinha dessa. E se você é empresário ou tem alguma marca que você queira divulgar, olha essa outra sugestão. Se faça lembrar. Passe nos departamentos, nas empresas e deixe uma lembrancinha com um cartãozinho. Olha que coisa mais fofa. E se você quer vender, essa aqui é uma boa sugestão para venda. Não se esqueça de calcular o seu tempo, a água, a luz. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito dinheiro com essa dica que eu estou dando para vocês. Bom, chegamos ao final. Eu desejo a
todos vocês um excelente final de mês. Muito obrigada por estarem nos seguindo. Qualquer dúvida, acesse o YouTube, cenariofeminino.com. Lá tem toda a receita completa, com os ingredientes e as medidas. E se você quer rever as outras receitas também, é uma ótima oportunidade. Nessa série foram 4 biscoitos. Esse é o último, que é o de maisena com leite condensado. Tivemos o de trigo com marmelada ou goiabada, tivemos também um salgado de cebola com parmesão e ainda tivemos uma rosquinha maravilhosa, lembra-se? Então é só acessar youtube.com que lá estão todas as receitas para você. Muito obrigado e até a próxima! Para encerrar hoje o nosso programa, nós vamos falar com uma pessoa especialista em doenças inflamatórias intestinais. E quem é que hoje em dia não tem algum problema no intestino? Me fala a verdade. Mas a doutora Didia Curi, ela é além disso. Ela é tanta coisa que eu vou pedir para ela repetir, que eu não consegui gravar. Didia, querida, obrigada, viu? Obrigada. Eu estou muito feliz de estar novamente aqui com a Sônia, essa pessoa maravilhosa que tem acompanhado todo o nosso trabalho desde que a gente chegou de São Paulo. Eu costumo sempre dizer que eu só faço a minha parte, não sou tanta coisa, né? Então, esse ano completa 10 anos que eu estou na Harvard Medical School, especificamente no Hospital BF Israel, como pesquisadora do grupo de doença inflamatória intestinal. Então, a gente fez uma carreira um pouco longa lá em São Paulo, onde eu fui até o doutorado em parceria com a Harvard. Mas nada disso tem valor se a gente não tiver amor no coração, né? Então, assim, eu estou extremamente feliz de estar aqui. E é isso, Soninha. Então, é tudo muito pouco diante do que a vida nos oferece, né? Obrigada, obrigada. Bom, hoje ela vai falar sobre o João Signorelli, um ator que eu estava até me lembrando que ele fez um papel na novela Caminho das Índias, né? Sim. E a história dele fez com que chegasse até nós, né? Sim. E através da Didia, um lado que muita gente não conhece do João. E que você conseguiu captar com o coração, com a alma, e sabe que isso daí que ele estudou traz muito benefício para a pessoa, não é? Sim. Porque a doença, ela também pode ser curada através da mente, né? Sim, a gente vai ter um certo equilíbrio, né? Sim. Então, foi assim, ó, na verdade, tudo começou, há um ano atrás, eu estava numa livraria da Harvard, que chama-se CUP, e eu acho que na vida da gente, a gente sempre tem um certo chamamento pelas coisas. E eu comprei um livro do setor de neurociência que diz o seguinte: mude o seu cérebro e mude a sua vida. Então, esse livro ele começa a falar sobre a neurociência, as partes do cérebro. Depois ele fala sobre técnicas de meditação. E aí ele vai chegando até as doenças. É um livro muito interessante. Então, eu estava agora, esse ano, com esse livro, lendo na minha casa, porque eu sempre me preocupo da seguinte forma: nós precisamos equilibrar os nossos pacientes e isso tem que vir sempre de dentro para fora. Então, o paciente, ele não é só uma endoscopia, ele não é só um colo irritável, assim como nós também não somos só o título, digamos assim, né? Então, tem toda a nossa emoção e é muito importante cada um de nós se encontrar consigo mesmo, né? Então, eu venho de uma escola, na Unifesp, nós somos absurdamente treinados para ver o paciente como um todo. E não só é uma gastrite, é um refluxo. Então, quando eu estava lendo esse livro, o João me passou uma mensagem que ele estava no Teatro João Caetano, em São Paulo, que é muito próximo da minha casa, da onde eu morava, apresentando Gandhi. E ele gostaria de nos ofertar essa peça. Então, eu pensei o seguinte: se João está me convidando, eu vou convidar João para vir a Campo Grande. Mas o que isso tem em relação?
É tão interessante a medicina, porque nós estamos hoje partindo para uma medicina muito mais interiorizada, individualizada do que uma medicina em massa. Isso é muito interessante. Então, tudo que a gente diz tem que ter uma evidência científica, e a fonte sempre é o PubMed. Há 2 anos atrás, eu li um artigo mostrando que em pessoas que tinham câncer de mama, é um trabalho da Unifesp, o que eles faziam? Eles coletavam de um grupo células malignas e submetiam essas células malignas à música de Beethoven, a Nona Sinfonia. E um outro grupo de célula, eles não submetiam a nada. Então, quando eles reestudavam isso, eles viam que parava ou diminuía a multiplicação celular. Então, hoje na Unifesp tem sido utilizado a musicoterapia em parceria com pacientes com NEL de mama, tá? Associado à música. E diferentemente isso ocorria principalmente quando se ouvia, por exemplo, a flauta mágica. Então, são estudos que têm embasamento. E este livro, voltando no livro, ele cita um trabalho a respeito da ansiedade, que aquele paciente ansioso, ele tende a ocorrer o quê? Mais tipo hipertensão arterial sistêmica, mais erro alimentar, né? Mais obesidade. Então, quando a gente vai lidar com a doença do refluxo, por exemplo, com a esteatose hepática, com a doença de pólipo, que não seja ela genética, ela tem relação com a desarmonia corpórea. Hoje, para nós, o peso é uma coisa muito importante. E imagina, se eu conseguir atingir o meu paciente lá dentro, eu consigo equilibrar ele. Então, aí entra as técnicas de meditação, a yoga. Existe um estudo mostrando, nos Estados Unidos, não é só um, são vários, também está no PubMed, quando eu elevo o nível cultural do meu paciente, eu também tenho uma maior adesão. Então, a peça do João, ela nos traz o quê? Ela traz uma reflexão sobre toda a questão de quem foi o Gandhi, como ele viveu. E quando você assiste a peça dele, ele diz, tem uma frase linda que ele diz assim, ó, nós temos que ser uma conduta única em todo momento na nossa vida, tá? E ele diz que nós todos deveríamos estar um ao outro mais próximos de sentimento, porque quando a gente olha para o coração, a gente pode adquirir a nossa própria cura. Então, eu não estou dizendo que a gente vai ser curado com a parte teatral, mas eu estou querendo dizer que se nós tivermos uma reflexão maior, a meditação é uma forma disso, né? Você consegue controlar essas coisas que hoje são tão pontuais, né? Tem um outro estudo com Alzheimer dizendo que quando você tem um paciente com Alzheimer, você pode, por exemplo, investigar qual foi a música marcante na vida dele. Você não vai parar o Alzheimer, mas você melhora, porque você está resgatando uma memória dele, entendeu? Então, por isso a vinda do João, para um momento de reflexão. Ô, Dídia, a mente é fantástica, não é? Sim. Então, você e o doutor Marcelo, seu marido, vocês veem o paciente, como você estava falando que o João disse, como um todo. Então, é a medicina, mais o cérebro, o pensamento, o poder da meditação. Então, é um tratamento de corpo e alma. Isso me emociona, porque há doenças que hoje são incuráveis, né? Sim. Mas que existe uma possibilidade Sim. de uma cura através da vontade, da nossa própria vontade, né? Juntamente com a medicina, porque aqui não se está falando nada em vão, é tudo especificamente já confirmado, né? Como Sim. você falou, as células, Sim. ouvindo a música, enfim. Então, o pensamento positivo é uma coisa que ajuda muito. E quem pode fazer isso por nós? É o médico que te dá força para você saber que você pode ser curado. Eu tenho uma doença que não tem cura, né? Que é a retinopatia autoimune. Eu quase não enxergo mais, mas eu acredito que eu posso ser curada.
não é? Sim. Tanto pode vir alguém que faça alguma investigação melhor, né? Como a vontade de eu ser curada Sim. e poder enxergar, né? Sim. Então, Dídia, o que eu estou querendo dizer para você, que ninguém perca a esperança. Sim, Que com existe um certeza. ser maior também, não é? Sim. E a vinda do João aqui foi uma pena não poder ter ido. Eu espero que ele volte de novo. Então, interessantemente, tanto os pacientes quanto médicos que não puderam ir estão me pedindo que ele volte. E todo mundo saiu muito reflexivo da peça dele. Gente, nós vamos para um rápido comercial e voltamos já já, porque isso nós não podemos perder. Até já. Você ficou aí esperando e valeu a pena, viu? Tudo que você já ouviu, vai ouvir agora a complementação da doutora Dídia, falando do João, que veio aqui. E continua, por favor. Sim. Super interessante. Uma outra coisa, assim, que foi muito inspiradora, porque, como eu te falei, eu acho incrível, acho que a gente sempre tem que estar atenta às coisas, porque às vezes as coisas caem na mão da gente e é para a gente executar, né? Então, esses tempos eu assisti um documentário também de lá de Boston, da Harvard, que um pesquisador, ele começou a perguntar, após a Segunda Guerra Mundial, para as pessoas, o que te faria feliz? Então, um disse, comprar uma casa, subir, ter um cargo melhor, e assim sucessivamente. Então, logo após a Segunda Guerra, ele foi sempre revisando aquelas pessoas, depois, claro, elas foram morrendo, aí veio a geração delas, e eles revisavam as perguntas principalmente próximo ao leito de morte. Então, na sua vida, o que te fez mais feliz? Então, muitos disseram estar entre amigos. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito preocupante quando a gente vê uma ascendência muito grande da doença depressiva. Embora eu seja gastroenterologista, mas todos os remédios de depressão batem no cólon, então podem ter efeitos colaterais de constipação. Não é que eu sou contra os remédios, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que quando eu vou tratar um colo irritável, que pode ter depressão associada, eu preciso olhar esse paciente como um todo. Quando eu vou pedir para o paciente com doença do refluxo perder peso, eu preciso olhar ele como um todo. Quando eu pego o paciente de doença inflamatória intestinal, que é uma doença crônica, que tem controle, eu também preciso ter essa abordagem com ele. Eu preciso acalentar esse paciente. Então, todas essas ferramentas que a gente tem usado é para tentar melhorar o atendimento com o paciente, tentar fazer com que ele se sinta acolhido no atendimento. Então, esse estudo conclui, em outras palavras, que para que nós possamos ser felizes, a gente precisa de tão pouco, né? Então, tudo aquilo que as pessoas quiserem, cargos grandes, grande projeção social, no final da vida, isso não teve importância. Nós, lá na clínica, nós temos procurado sempre envolver os nossos companheiros, digamos assim, os nossos funcionários, muito em ações sociais. Então, no sábado, nós fomos na inauguração da geladeira solidária, que é uma coisa muito legal, que eu fiquei muito feliz que o padre que criou esse projeto junto com a comunidade, ele também é nosso paciente, digamos assim, desculpa aí, hein, padre? Mas eu fiquei super feliz da vida, assim, quando eu vi aquilo acontecer, né? E na história do Gandhi, na peça, nós também pedimos para os médicos, para a comunidade, levar alimentos não perecíveis. E a gente, dentro da clínica, tem um projeto que chama Escooperando,
onde o Dr. Marcelo, uma vez por mês, ele doa todo o movimento da clínica para uma instituição que é feito um estudo sobre isso. Que maravilha, né? Então, esse ano, trazer o Gandhi para cá foi um investimento assim, ao invés de nós enfeitarmos a clínica com Papai Noel, com luzes, a gente pensou em acender uma luz no coração das pessoas. Melhor não poderia ter sido. Nós vamos passar agora, para encerrar o programa de hoje, um vídeo pequeno que o João falando como Gandhi, né? Sim. Para que você tenha uma ideia. Mas no nosso youtube.com/cenário feminino você vai ver o vídeo inteirinho. Isso vai ser muito bom. Sim. Ô Didi, eu estou pensando uma coisa. Você falou em depressão, em amizades, né? De tudo, quem queria uma casa, mas quem queria ter amigos, né? Então, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É verdade. Eu quero encerrar hoje com um grande abraço para você. Obrigada. Muito obrigada, viu, querida? Muita paz para você, viu? Obrigada, muito obrigada. Que você sempre continue com essa luz. E que você volte sempre. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. E até a próxima. A peça é um trabalho também não só para o público, mas é um trabalho comigo mesmo, é um trabalho de autoconhecimento. As técnicas de meditação, as técnicas de Tai Chi Chuan, as técnicas de yoga também me levam para um estudo interior, para um encontro comigo mesmo, que eu acho assim fundamental para a minha evolução e o que eu acho para a evolução das pessoas também. Somente se conhecendo a gente vai poder acessar o outro, vai poder se relacionar com o outro. Manter um padrão de conduta única requer uma qualidade que todos nós temos, mas que comumente esquecemos: a qualidade da coragem, que etimologicamente quer dizer agir com o coração. O amor de cura o ódio de milhões.